Episódio 27 de Raiz. A palavra deste episódio é Ketubá. Ketubá é o contrato matrimonial. Ele tem sido parte integrante dos casamentos judaicos há cerca de 2000 anos. A Ketubá confirma legalmente o casamento e especifica as responsabilidades do marido pela esposa. Foi idealizada há mais de 2.500 anos pelos sábios no período do exílio do cativeiro babilônico e tradicionalmente é escrita em aramaico. Embora esse seja o idioma tradicional, o documento também é encontrado em hebraico e outros idiomas. E sempre revisto com cautela para que não haja palavras que possam trazer dúbia interpretação. A finalidade do documento é proteger a mulher e seus direitos em uma época em que ela era considerada por outras culturas como a babilônica como um ser sem direitos ou uma propriedade do marido. Grande parte das obrigações desse contrato foram escritas inspiradas nas leis de Êxodo capítulo 21, versículos 7 a 11. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela for má aos olhos de seu senhor, para consagrá-la para si, então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um povo estrangeiro não o poderá fazer, visto ter usado de injustiça para com ela. Mas se a desposar com seu filho, tratá-la como se trata as filhas. Se lhe tomar outra além dela, não a diminuirá o mantimento, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal. E se não lhe cumprir estas 3 obrigações, ela sairá de graça sem dar dinheiro. Na lei judaica, o marido judeu deve prover para sua esposa, depois filhos, depois o seu lar e só então prover para si. As principais obrigações do marido e que estão na Ketubá são sustento, prover roupa e moradia, relações conjugais, é obrigação do marido satisfazer a sua esposa, uma Ketubá, uma quantia que é dada caso haja divórcio, prover cuidados médicos quando a esposa adoecer, pagar por seu resgate, em tempos de guerra as mulheres eram levadas cativas, após o falecimento da esposa, prover um local para enterrá-la. No contrato, há algumas obrigações específicas entre os esposos e seus pais, assim como a soma que ele deve dar à sua mulher em caso de divórcio, a Ketubá. A mulher deve guardar este documento por toda a vida. Honra também significa sustento material. O marido deve sustentar sua esposa, mesmo que ele não a ame. Diz o Talmud, em Bava Metzia 59, e Rabino Reubo diz: a pessoa deve sempre ter o cuidado de sustentar a honra de sua esposa, pois a bênção só se encontra na casa de uma pessoa por causa de sua esposa, como se afirma em alusão a isto. E ele tratou bem com Abrão por causa dela, e ele teve ovelhas e bois. Gênesis capítulo 12, versículo 16. E assim disse Rava aos moradores de Meofosa, onde ele morava: honrem suas esposas para que se tornem ricos. Segundo a literatura judaica, o marido deve proporcionar à esposa a mesma qualidade de vida que ela tinha antes do casamento, ou um modo de vida melhor caso ele tenha condições financeiras mais baixas que ela. O esforço em doar-se para dar o melhor para ela é o que a faz se sentir honrada e amada. Dentro das leis de Ketubá está o seguinte: no dia de Shabat, o marido deve prover à sua esposa 3 refeições com peixe e carne, deve presenteá-la uma moeda de prata todas as semanas para que ela gaste como bem entender. Outra lei interessante é que ele deve presenteá-la com joias. A mulher tem como obrigação proporcionar um lar agradável para o marido, uma casa organizada e roupas limpas e em bom estado. Isso não a impede de empreender e administrar negócios a favor de sua família. Leia Provérbios 31. Enquanto que o marido deve se doar por completo por ela e prover tudo o que ela precisa em todos os âmbitos. Uma entrega mútua em que ambos prosperam juntos e em harmonia. A Torá é uma Ketubá, um contrato de casamento escrito para o casamento do Altíssimo e Israel, onde o Senhor representa o noivo e Israel a noiva. Se analisarmos bem, esse contrato é cheio de provisão, proteção e recompensas para aqueles que firmam aliança com o Senhor. E ele desde o princípio foi íntegro e fiel ao contrato. Gostou das informações?
É importante compreender o valor do casamento judaico para compreender as comparações da relação de Jesus com sua igreja e os conselhos sobre matrimônio deixados pelos apóstolos em suas cartas. Uma boa semana para você!